Para falar de Estado ausente, Estado presente, repressão, né, humilhação, democracia, hoje, então, nós vamos conversar com ela. Espera aí que eu vou apresentá-la para vocês. Com a Roberta Pereira da Silva. A Roberta, gente, ela é assistente social, doutoranda pelo programa de pós-graduação em serviço social da PUC de São Paulo. Opa! É pesquisadora sobre racismo no futebol e futebol de várzea. Também é colaboradora da equipe de formação do Observatório de Discriminação Racial do Futebol e participou da coordenação do projeto Residência Preta. Também é autora do livro Campo de Terra, Campo da Vida. Alternativas de Resistência Negra e o Negritude Futebol Clube. Seja bem-vinda, Roberta. Microfone. Tudo bem? Eu estava olhando aqui para trás para pegar o livro. Aí mostra para nós o livro. Não sei se vai estar focando, tudo bom? Tá ótimo. Peraí, assim. Ó, nós vamos botar o link de compra, gente, para vocês aí. Que eu estou mostrando, porque eu nunca lembro de mostrar. E chega no fim, as pessoas falam, mas você não falou do livro? Eu falo, ai, meu Deus. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Roberto. Como você está? Estou ótima, estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite. Assim, a gente tem amigos em comuns que são maravilhosos e a gente precisa marcar esse encontro presencial que nunca sai. Exato, nunca sai, nunca dá certo. Mas estou muito feliz de estar aqui e, assim, eu acho interessante dessa coisa, você estava falando do Papa, falou do RBD, porque, assim, esse tema da várzea, do futebol de várzea, dá para discutir nessa lógica de, ao mesmo tempo, ter uma ausência do Estado, ter todas essas coisas, o quanto a população, e especialmente a população negra, consegue se organizar e fazer festa, e fazer um sextou, e a gente poder falar de alegria, de organização, e poder falar da pauta negra ou das relações étnico-raciais, não só falando de dor e de sofrimento, mas falando de organização, de potência e de como a gente chegou até 2023, né? Uhum. Então, acho que tá tudo ali, tá tudo dentro do tema. Não, eu sou a pessoa, eu trabalho com tudo, tudo está conectado. É o todo sempre dentro do todo. Quem gosta de gaveta é positivista. Odiamos positivismo, né? Mas então, Roberto, eu quero começar então te perguntando, e aí, na verdade, eu quero também entender. Quero que você explique para a gente o que é o futebol de várzea e qual é a importância dele para as periferias da cidade. Certo. Muito legal essa pergunta. Então, eu acho que uma coisa que é bem importante, eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas eu preciso falar disso. Temos uma hora. Tá. Temos tempo. O futebol no Brasil é um tema que foi um tanto negligenciado, vamos dizer assim, pela esquerda, já que a gente está aqui na revista Fórum, e foi um tema também pouco discutido pelo movimento negro. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma história que foi contada e a gente aceitou. Como a gente aceitou Princesa Isabel, como a gente aceitou Getúlio Vargas, a gente tem os grandes heróis. E o Charles Miller é o grande herói que os brasileiros aceitaram, vamos dizer assim. Então, ele veio da Inglaterra com uma bolsa, um fardamento, as chuteiras e uma bola e as regras da Inglaterra e trouxe o futebol. Como se uma pessoa pudesse, né? Assim como a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, a gente comprou essa história que um homem branco, estudante, foi estudar na Europa, veio para o Brasil e trouxe futebol para o Brasil. Né? Então, esse é o primeiro mito. Ai, nem gosto de falar esse nome, mas essa é a primeira história que a gente precisa
romper, porque não foi bem assim, né? Na verdade, o futebol estava sendo desenvolvido em outros espaços que tinham imigrantes ingleses, nas ferrovias, né, nas escolas. Tá dando um eco, né? Nas escolas. Tá ok. Tá, então tá bom. Nas Tá. escolas religiosas, os padres já jogavam bola. Tem várias histórias que a gente vai procurando e acha em outros espaços que já estavam se jogando bola. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se criou uma hegemonia que o futebol no Brasil nasceu branco e que foi desenvolvido pelos brancos. E que num Sim. determinado momento eles olharam para os negros e falaram: nossa, acho que a gente vai aceitar vocês aqui. Essa história que é contada, que existiu um racismo no início do futebol, que ele foi criado pela elite branca e depois os negros começaram a jogar. Isso não é bem assim, porque os negros estavam jogando não nos clubes de elite, né? Não nos clubes que foram financiados pelo Estado para poder existir. Então, aqui em São Paulo, especificamente, essas atividades, não só de futebol, mas esportes aquáticos, festivais, piqueniques, aconteciam na várzea do Rio Tietê. Então, ali, para quem é de São Paulo, ali na Barra Funda, aquela região, que hoje a gente também descobriu, a gente já sabia disso, mas precisou o metrô ir lá furar para descobrir que tinha um quilombo urbano. Então, toda aquela parte, se a gente pensar, toda aquela parte do Bexiga até chegar no Rio, eram territórios negros. Porque ali as pessoas recém-libertas ou que já tinham sido libertas há muito tempo, trabalhavam ali naquela região, ocuparam a região ali da Barra Funda, do Bexiga e da Várzea do Rio. Então, o futebol jogado na cidade de São Paulo era jogado na Várzea do Rio e era futebol de várzea. Então, o futebol surge na cidade de São Paulo como futebol de várzea porque era na Várzea do Rio. Que incrível essa história. O que acontece? Precisava dividir essas pessoas. Não dava para todo mundo ser, não dava para a elite estar jogando ali com a população negra, com os imigrantes anarquistas, com os trabalhadores que também circulavam por ali. Né? A população negra trabalhava muito na ferrovia, de carregar as coisas, enfim. Tinha um fervo ali acontecendo na várzea do Rio. Então, precisou fazer uma diferenciação. Então, acontecem duas coisas. Os times brancos e de elite começam a sair da várzea. Eles jogam ali, depois eles começam a sair e formar seus clubes, subvencionados pelo Estado. A população negra ainda fica empobrecida, fica ali. O que a prefeitura faz? Processo de higienização para tirar aquela população dali e começa a aumentar o preço dos aluguéis, começa a ter uma ação policialesca, higienista para tirar aquela população. E os jornais à época começam a dizer que tem o grande e o pequeno futebol. Quem é o pequeno futebol? Os jogados pela população negra, por mulheres e homens negros. O grande futebol é o futebol da elite, dos clubes que têm dinheiro para comprar as camisas, as chuteiras, enfim. Isso eu estou contando a história em São Paulo. Em cada estado tem sua especificidade. Porque também tem essa coisa que o futebol começou em São Paulo e no Rio. Na Bahia estava tendo jogo, no Rio Grande do Sul estava tendo jogo, mas tem essa. Não, começou na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Roberta, só um parênteses. É possível determinar os primeiros focos de futebol no Brasil? Vocês têm esse tipo de levantamento? Então, a data oficial é 1889, a primeira partida 1890, em São Paulo. Oficial. Agora, tem oficial. trabalho para historiador aí caçar e achar coisa, entendeu? Entendi. Mas oficial é essa partida que o Charles Miller organizou na várzea do Rio Tietê. Inclusive, esse jogo aconteceu na várzea do Rio Tietê. E aí, essa população ela vai sendo expulsa do centro da cidade de São Paulo, das margens do rio,
E aí, essa população vai para a periferia, vem para a periferia, porque eu estou na periferia, vem para a periferia. E aí começa a formar os times aqui na periferia e mantém esse nome de futebol de várzea. Mantém, não está mais na várzea do Rio, por isso que é difícil a gente entender como assim, da onde vem essa várzea, né? Porque não está no Rio, aqui na periferia não está no Rio. Vai ocupando os terrenos baldios nas periferias de São Paulo e mantém esse nome de varzianos. E aí o que é importante a gente pensar? Tem uma expressão que a juventude usa, que é assim, quando uma coisa tá ruim, a coisa tá uma várzea. Ah, esse rolê tá uma várzea. Exato. Quando o seu time tá jogando Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, e tá jogando mal, ou o time não vai, a diretoria é uma várzea. E aí eu sempre brinco com as pessoas que elas têm que começarem a dizer que está uma CBF, porque a Várzea é organizada, a Várzea está viva, a Várzea está viva desde o início do futebol até hoje se organizando. E essa conotação pejorativa de que Várzea era uma coisa ruim está ligada à população negra, está ligada à população empobrecida. Então, ela tem um caráter discriminatório também. Então, a gente ficar falando que está uma várzea porque é bagunça, bagunça é a CBF, bagunça é a Conmebol, bagunça é a Federação Esportiva da Espanha, enfim, não a várzea. E aí é por isso que é futebol de várzea. Pelo que você conta para nós, né, essa divisão do futebol, ela é um reflexo direto, né, desse primeiro Brasil pós-colônia, que ainda é uma colônia e profundamente racista, né? Sim. É o que você está colocando para nós, assim, né? E essa coisa, assim, esse futebol era considerado de menor valor, as práticas religiosas eram proibidas pelo Código Penal à época, né? A capoeira era proibida. Só que quando o futebol começa, e aí assim, os times estavam lá jogando com seus times, com seus clubes. Os clubes negros, que precisam ser mais estudados mais profundamente, eles tinham ping-pong, atletismo, as mulheres coordenavam escolas de música. Já falei para o Breno escrever um artigo sobre isso. Coordenavam escolas de música, tinha escola de ensino fundamental nesses clubes. Então, era uma grande organização. Não teve só a Frente Negra. A Frente Negra era uma das organizações. Então, os times estavam jogando, os negros estavam jogando e se organizando. Com a profissionalização, aí o futebol deixa de ser uma atividade modernizante da elite, porque também tinha isso. O futebol no Brasil, ele representa uma atividade modernizante copiada um pouco da Europa, sabe? Ai, nosso Brasil é moderno, ele joga bola, que é uma atividade que está sendo desenvolvida na Inglaterra. Só que aí esses clubes e esses meninos ricos, com a popularização do futebol, eles vão se afastando. E aí, com a profissionalização, os negros começam a entrar nesses times. Mas isso não quer dizer necessariamente que esses times deixam de ser racistas, e também não quer dizer necessariamente que os negros queriam estar nesses clubes e que eles também não estavam produzindo futebol, porque eles também estavam, mas houve um apagamento dessa produção e dessa formação do futebol brasileiro a partir da população negra. Uhum. Me corta, Marcelo, porque eu falo. Eu estava pensando aqui, porque é interessante, porque então você tem um primeiro momento, digamos, o primeiro momento histórico do futebol, São Paulo aqui, que ele é profundamente comunitarista e político. É isso, né? Ele tem atividades culturais, né? Esse futebol, ele movimentava... Ele está sendo jogado livremente. No começo mesmo, ele está sendo jogado livremente. Depois ele começa... os grupos começam a se organizar, cada um à sua maneira, né? Mas só é contado uma parte da história, né? Entendi. E, Roberta, qual que é a relação desses primeiros times ou dos times de várzea que você trabalha, por exemplo, com o movimento sindical da época, que era bem forte também, né, com atividades esportivas? Eles tiveram algum tipo de relação? Como que foi isso? Então, o que eu sei, Marcelo, é que tinha os times de fábrica.
Então, tem pessoas estudando isso e tudo mais, que já estudaram, que tinham os times nas fábricas, também tinham seus times. No Rio, especificamente, o Bangu é um time de fábrica. O Bangu foi formado na fábrica Bangu. E é interessante que, assim, era formado só pelos engenheiros. E aí o Bangu não ganhava nada. E aí começaram a colocar os trabalhadores para jogar, e aí o Bangu virou que o Bangu, assim, ele é um time. Inclusive, tem essa briga, que é uma bobagem, entre aspas, de que time teve negros primeiro, né? Para se dizer antirracista, né? Então, assim, o Bangu foi um dos primeiros times a ter jogadores negros, dos times considerados times oficiais. Isso não quer dizer que não tinha os times propriamente ditos negros. Mas aí tinha isso. É possível, Marcelo, que nesses festivais anarquistas que tinham, desses sindicalistas, que também ocorresse o futebol. Mas a minha pesquisa, isso é uma pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado, eu estou pensando mais os times formados exclusivamente por trabalhadores negros, sabe? Nesse tipo de organização coletiva que tinha nessa época. E o que você tem descoberto sobre isso, dos homens negros e o futebol nesse momento aí? Eu acho que assim, a descoberta maior, e que não foi minha, agora eu esqueci o nome do autor, acho que ele chama Fábio, depois eu posso ver, e que ele fez um mestrado sobre isso, que é o jornalista Salatiel de Campos. Você já ouviu falar sobre ele? Não conheço. O Salatiel, ele escrevia religiosamente todos os dias no Correio Paulistano. Escrever todos os dias no Correio Paulistano é algo grande, é algo grandioso. E o Salatiel, ele escreveu um livro chamado O Negro no Esporte Bandeirante. Isso na década de 30. Ele fez uma pesquisa de 1910 até 1920 sobre a participação do negro no esporte nessa época. E escreveu um livro que é quase um manifesto em defesa dos negros no esporte. E esse livro foi publicado diariamente no Correio Paulistano, é só entrar no Correio Paulistano que vocês vão ter acesso. E depois, em 1940, não sei quando, Mário Filho, que você já deve ter ouvido falar, publicou O Negro no Futebol Brasileiro. Tirem suas conclusões. Enfim, é até ruim falar de Mário Filho, daqui a pouco aparece um monte de gente aí, mas Mário Filho, mas o livro é maravilhoso. Porque o livro famoso sobre o futebol que a maioria das pessoas conhece, é O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Inclusive, o Maracanã chama Mário Filho. Né? Tem o nome, o Mário Filho era um grande jornalista e tudo mais. E aí o Salatiel, ele foi totalmente silenciado, ninguém conhece Salatiel. E ele é um dos primeiros jornalistas esportivos negro, era da Frente Negra. E o que aconteceu com ele? Ele escreveu um artigo lá, de um dia para o outro, de uma luta de boxe. O lutador se ofendeu, foi até o jornal, deu um soco nele. Desde então, ele ficou tendo problemas de saúde. Ele morreu, assim, na miséria, né? Ele era advogado, jornalista, e ninguém ouve falar dele. E aí eu nem estou discutindo a questão se é plágio ou se não é plágio, que a essa altura isso não vai fazer tanta diferença, mas assim, é muito importante. Né? A originalidade da ideia, né? Entendi. E o livro do Mário Filho, e aí que precisava um tempo para discutir isso, e as pessoas vão me trucidar, e eu não estou nem aí, mas o livro do Mário Filho, recentemente, foi publicado em inglês, inclusive. É meio a Casa Grande Senzala do futebol, sabe? Entendi. E aí, tanto é que esse debate... o Gilberto Freire é que faz o prefácio do livro. Claro, tá. Para quem estuda história da intelectualidade, esse livro é um prato cheio para pensar como é que esse livro circulou à época e por que ele é tão vivo até hoje. Sim. Você tem um debate bem interessante nas sociais
que é o Florestan Fernandes e o Clóvis Moura. Sobre qual sociologia a escola brasileira optou, né? Porque é disso que se trata, são dois caras com dois pensamentos da formação brasileira, né? O Clóvis Moura, que vai, então, fazer a pesquisa e pensar o Brasil a partir dos quilombos, e o Florestan Fernandes a partir da República e do pensamento eurocêntrico. Exato. Você tem essa disputa. O Clóvis Moura, felizmente, acho que até a Dandara Editoras... Isso que eu ia falar. Eles a Dandara está resgatando. A Dandara, tem a editora Anitta Malfatti, que é da onde os meus 2 livros do Clóvis Moura, estão trazendo de volta, né, as teses. Gente, não é para jogar fora o Florestan Fernandes, ele é importantíssimo. O que se coloca o que nós perdemos, na verdade, o que a nossa geração, anos 90, 2000, 80, 2000, perdeu por esses autores muito importantes para a formação do Brasil. Para a formação do Brasil, exatamente. É importante porque, por exemplo, você tem que ler o Casagrande Senzala, mas você vai ter que ler outros também. Você vai ter que ler o Clóvis Moura, para ter uma outra perspectiva, porque você vai ter esse grupo de pesquisadores brasileiros que são eugenistas positivistas. Que aí tem um livro bom do James Green, que é o Além do Carnaval, que ele fala do sucesso que faz no Brasil as teorias eugenistas, que são racistas. Eugenia é um nome bonitinho, é o nome do capeta, mas são as teses racistas. As teses da miscigenação como política social, né? Era isso que essa galera defendia, e que então você vai ter jornalistas, pesquisadores que são engolidos por essa tese racista. Bom, daí eu quero aproveitar então esse gancho, Roberta, para você então falar um pouco, né, do time que você pesquisou, que é o Negritude Futebol Clube, que eu adorei o nome, eu nunca ouvi falar, e é o time que está até hoje ativo, né? Eles existem até hoje. Sim. A Diana... A história deles. A Diana Mendes é uma autora negra, professora da Unifesp, e que escreveu que fez a dissertação de mestrado, que escreveu o primeiro livro sobre a várzea. E ela estuda o Anhanguera, que ainda existe lá na Barra Funda, de 1930. Por isso que eu digo que várzea não é bagunça. E aí, quando eu fui apresentar na qualificação, fui fazer a qualificação, o Florenzano, não sei se você conhece ele, da PUC, da história da PUC, acho que ele está nas Ciências Sociais, mas ele é da graduação. O Florenzano falou assim, olha, a Diana estudou o futebol de várzea na década de 30. Você está aqui com material falando, porque não era o meu objeto de pesquisa, você está aqui com material falando da várzea da década de 80, e você precisa escrever sobre isso. Assim. É o professor que a gente precisa na qualificação, é o Florenzano. O Florenzano é um grande teórico sobre futebol, é a nossa referência. E aí, o que aconteceu? Eu queria estudar, Marcelo, as violações de direitos humanos com as crianças e adolescentes nas categorias de base dos clubes profissionais. Esse era o meu objeto de pesquisa. Que, aliás, é um baita tema também, né? Que aí fazendo essa relação muito rapidamente, mas que a gente não pode esquecer, com a Boate Kiss, foram os 10 meninos mortos, queimados no Flamengo, que estavam dormindo num container. E também não deu em nada ainda, né, Roberta? Então, na verdade, assim, isso, assim, falar de futebol é problemático, porque aí aparece o povo clubista aqui xingando, mas assim, parece que agora só uma família que ainda não encerrou o processo. As outras famílias foram indenizadas, parece. Mas assim, semelhante com a Boate Kiss, assim, as famílias não puderam falar, se você procurar, você não acha muita informação, eu não sei que acordo que foi feito. Quando se fala disso, aí aparece um flamenguista falando, não, o Flamengo já pagou, sabe? Então, assim, é um tema bem espinhoso essa questão das indenizações, mas parece que só uma família ainda não foi indenizada. Mas a questão é, quando aconteceu isso, dos meninos
assassinados, né, dentro do... Por que eu digo isso? Porque tinha laudo falando que não estava, tinha curto-circuito, o bombeiro tinha falado que não era um adequado. Dentro da doutrina de proteção integral, que o Brasil é signatário, e do estatuto, você não coloca adolescentes dormindo num container. Tem o povo hipster, né, que agora faz a casa no container, mas não é assim, um time do tamanho do Flamengo, que não dá a mínima condição para adolescentes viverem lá, porque eles estão sob guarda daquele clube, né? Sim. Então, por isso que eu falo assassinato. Então, assim, 10 adolescentes, dos 10, Marcelo, 8 eram negros. Cacete. Então, assim, né? E eu queria. E isso aconteceu em 2019, 2018, 2019. Minha pesquisa foi em 2015. Mas eu queria estudar isso, a questão do trabalho infantil, porque o futebol, no final das contas, é trabalho infantil, porque eles não estão lá para o desenvolvimento, eles estão lá para serem jogadores de futebol, é uma profissão. A questão do abuso sexual, da negação da convivência familiar e comunitária, que tem menino do Pará morando em São Paulo, enfim, são várias coisas que eu queria estudar. Só que como é que eu ia discutir esse assunto, chegar na porta do Palmeiras ou do Santos e falar, vim aqui fazer minha pesquisa em relação de... Né? Vim falar sobre abuso contra jovens e adolescentes, mano. Tá. Não. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Como eu sou da periferia e tudo mais, eu falei, eu vou nas escolinhas dos clubes de várzea. Porque tem escolinhas de futebol, só que os meninos não moram, né? Eles moram no entorno e treinam no time. Sim. E aí eu fui entrevistar o Negritude, mandei e-mail, vi no site. Na verdade, vou contar a história rapidamente. Tem esse DVD, a luz, chama Várzea, a bola rolada na beira do coração. É do Aquins Quintê. Depois você entrevista ele, que ele é um poeta maravilhoso. Tem vários livros publicados. E eu assisti o documentário e aí eu vi que tinha um clube, que era o Negritude, que quem era diretor era uma mulher. E isso me chamou muita atenção. Né? Um clube de várzea, dentro do futebol a gente sabe qual, entre aspas, é o papel da mulher, e ela é diretora do Negritude. Eu mandei um e-mail, eles me responderam, e eu fui lá visitar num dia de jogo. E aí, no dia, estava o Zé Roberto, que é o atual presidente. E eu comecei a conversar com o Zé Roberto. Hoje eu consigo contar isso, e eu escrevo no livro isso. Na época, não, né? Mas ali o meu objeto mudou, sabe? Porque quando ele começou a contar a história, e aí eu marquei as entrevistas para conversar com os dirigentes, eu falei, nossa, eu preciso registrar essa história. Porque a história dos times de várzea, o time acaba e a história morre junto com seus dirigentes, né? Então eu falei, eu preciso deixar registrada essa história. E o Negritude foi formado na década de 80, especificamente em 80. Então, aqui na Itaquera, Arthur Alvim, Itaquera, Zona Leste de São Paulo, começam a se formar as COABs, os conjuntos habitacionais populares, que é quase um labirinto que você se perde dentro, que as casinhas todas iguais, os apartamentos todos iguais, sem nenhuma opção de lazer, sem nenhuma opção de cultura. O que acontecia? No final de semana, eles jogavam bola na quadra da escola. E aí eles se juntaram, aquela coisa de próximo, joga 6, sai, vem outros 6, e eles começaram a jogar e falaram, acho que e ganharam tudo nesse dia, e eles falaram, a gente tem que continuar jogando. E aí, olha que interessante, como é que eles se organizavam? No trajeto de Arthur Alvim até a Praça da Sé, porque não tinha metrô. Então, pegava o ônibus, que demorava horas para chegar, se organizavam. E eles se organizaram também a partir da identidade negra. Então, tinha os bailes, estava em formação em 78, 79, teve a formação do MNU. Então, teve influência do MNU esse time, porque tinham membros que eram do MNU, familiares que eram do MNU, e tinha um time mais antigo, que era o Black Power do Ipiranga, que eles também tinham como referência. Olha que massa! Então, a partir da identidade negra, eles formaram esse time,
colocaram o nome de negritude, as camisas, o primeiro logo, que é o logo até hoje, é um homem de Black Power. Uhum. E aí eles se organizavam, iam para os bailes, jogavam bola, e o time está vivo até hoje, assim, sabe? E é uma forma de organização negra e de defesa do direito à cidade sem estar formatado, sem estar no partido, sem estar no sindicato, sem ser uma ONG. Mas o quanto, que é isso que o Clóvis Moura fala, né? Desses grupos que se organizam mutuamente Uhum. e que não são valorizados, porque não está Ele no vai chamar sindicato, não de está no que é, partido. Né? o Clóvis Moura vai entender como quilombos urbanos, Exato, né? Como né? Porque o resistência, que você estava como. falando, eu estava pensando aqui, é uma associação cultural, né? É, Independente, autônoma, tem sim. um ecossistema deles, tem uma ação política, né, para os mais jovens, porque isso é uma coisa que eu estava comentando, que as violências, né? Como que o Estado ele se faz presente, né, Roberta? E para quem não conhece, gente, a Zona Leste ela é gigantesca aqui em São Paulo. É a maior região, em média, por dia, quase 1 milhão sai e volta. Né? Quase 1 milhão Uhum. que deixa a Zona Leste, vai para o centro e volta para casa. E não há. Teve uma vez, em 2003, eu acho, eu era estagiário de um vereador, que era do PT, e lá do Sapopemba, né? Sapopemba. Uhum. Você, Trabalhei em Sapopemba. você conhece a Praça Mário Covas, que é uma praça gigantesca, enorme? Sim. Então, nós fizemos um festival de música eletrônica lá. Olha só. Quando nós chegamos para fazer a proposta para o vereador, ele, mais música eletrônica na periferia? O pessoal gosta de rap e samba. A gente não. A música eletrônica ela surge em São Paulo nas periferias, Zona Sul e Zona Leste. Com as gangues, tem a relação com o picho. Isso entre os anos 80 e 90. Beleza, ele tá bom. Ele conseguiu as autorizações, aí fomos fazer o evento. Foi um sucesso. E nós tínhamos o jornalzinho do mandato, né? Fomos então conversar com as pessoas. E aí, é por isso que eu quis deixar o gancho com a questão das violências de Estado na ausência. Que é o que você colocou. Não tem nada. E esse nada é ocupado pelo narcotráfico, vamos ser sinceros, que fica arregimentando jovens para ser seus trabalhadores, né? Para fazer o tráfico na parte de baixo. Então, daí que eu quero então saber a sua leitura, Roberta, se essas organizações, né, se o futebol, se o time, né, o Negritude, tinha essa ciência de um papel quase Estado deles ali na Coab. E como que é hoje? E como que é hoje a atuação deles? Então, eu não sei, viu, Marcelo, se tinha essa coisa formal disso, estamos fazendo isso para isso, sabe? O que Sim. tinha era uma necessidade de lazer, e que eu acho que isso é um tema pouco discutido pelas esquerdas, pela gente. Me coloco nesse lugar. Tem tanta violência, tem tanta fome, tem tanta desigualdade que parece que a gente não precisa de lazer, que é isso que você está falando. Vamos fazer um festival de música eletrônica. Então, acho que esse grupo, e que aí foi criando tentáculos, vamos dizer assim, ele estava fazendo uma defesa do lazer, mas não panfletária, não de falar estamos aqui fazendo defesa do lazer, vamos ser. Não, era uma coisa espontânea e super importante, mas não tinha essa coisa formal, sabe? E que Entendi. tinham vários, e eles eram muito jovens mesmo. O que diferenciou um pouco é que para morar na Coab só podiam ter 5 pessoas na família e tinham que ser trabalhadores formais para pagar o carnezinho, né, do Sim. apartamento, né? Então, assim, essa parte de alguma maneira estava resolvida da comida, sabe? Comer Sim. para fazer história. Sim. Essa coisa estava um pouco Sim. resolvida. Então a gente vai pensar no lazer. E aí eles foram se organizando em volta disso. Isso não quer dizer que o racismo não interpelava eles todo momento.
né? E eles me contam, no livro tem vários relatos de situações de racismo que eles viveram mesmo na várzea, mesmo estando em espaços periféricos, né? Então é questão de classe, mas é questão de gênero, é questão étnico-racial, né? Sim. Gente, né? Não, E aí, são cruzamentos a toda são hora, né? São cruzamentos cruzamentos constantes, que é a ideia daquela estadunidense, da intersecção, né? Que da no, intersecção. ela fala que é um cruzamento. Não, E não, aí, não é uma pirâmide de opressões, né? A classe, a exato. raça, a sexualidade. Não, Não, eles são. eles estão cruzados. E aí tinha essa discussão. Então, assim, eu não posso aqui afirmar que eles eram um grupo organizado defendendo lazer ou políticas públicas de lazer, mas eles estavam na sua ação e na sua organização autônoma Uhum. garantindo esse direito ao lazer e o direito à cidade de ocupar os espaços públicos para a organização, né? E hoje ele se mantém num clube da cidade. Para quem não sabe, aqui em São Paulo tem os clubes da cidade. O Pacaembu era um, mas eles são Sim. espalhados pela cidade de São Paulo. E esses Então, clubes de os futebol, seretes também, né, Roberto? Os sim, seretes, né? exato. E Isso. esses times de futebol que acabam cuidando desses clubes, né? Que eles têm Sim. o campo e tal. Na a época, quem cuidava desse espaço era a Coab. Inclusive, tinham assistentes sociais que faziam grupos com esses jovens para pensar ações, assistentes sociais contratadas da Coab. Mas então é isso, assim, o futebol de várzea até hoje, ele não tem essa conotação direta de uma organização política. A gente olha para eles como tal, mas não tem uma pauta definida, somos uma organização política. Mas se a gente for pensar, os terreiros não se diziam somos organização política, mas mantiveram vivas não só as tradições, mas as pessoas Sim. fisicamente vivas, né? Que são os grupos. Isso que você coloca, Roberta, me lembra muito. Eu fiz uma vez algumas reportagens sobre o movimento de saúde na Zona Leste, que também é Itaquera. Ele vai nascer em Itaquera, com mulheres, é um movimento organizado e feito por mulheres que criam o SUS. Entre algumas coisas, elas são elas que idealizam o Sistema Único de Saúde. E uma grande amiga minha, que é a historiadora, que é a Lucirene, ela fez o mestrado dela também sobre o movimento de saúde. E ela vai perguntar para as várias lideranças sobre: vocês consideram feminista? Aí é uma coisa muito parecida que elas vão dizer: olha, nunca foi algo que nós dissemos, que nós falávamos, nós somos feministas. Depois é que nós fomos entender que aquilo era feminismo, que era autonomia, liberdade, né? Não deixar o cara Abrir a casa para fazer as reuniões. receber A as minha amigas. avó era do movimento de saúde, Marcelo. Ah, A é? minha avó era uma dessas mulheres. Ai, que incrível. E sabe como eu descobri? Eu dava aula, teve um período que eu dei aula no serviço social, e eu fui falar daquele livro do Emir Sader, quando os novos atores entram. Tem várias críticas também, mas enfim, é um livro importante. Sim, E aí sim. eu fui falar com a minha avó, falei, vó, tem aqui as mulheres da Zona Leste de saúde, você lembra? Sabe o que ela me falou? Ela falou, olha, tinha umas reuniões na minha casa com os médicos barbudos, Que era o Gouveia, o Neder, que né? eram os médicos sanitaristas. Isso. Ela não tem nenhuma dimensão, e agora menos que está com Alzheimer, de que ela foi uma que participou do movimento de saúde, que fundou o SUS. Ela falou: tinham reuniões na minha casa, elas iam ocupar a que hoje é subprefeitura, mas que era regional, elas iam ocupar a Sim. regional. Por quê? Porque precisava do postinho e da vacinação no bairro, Uhum. né? Não, você estava E aí você falando, vai dizer que isso não é movimento organizado, né? você tá falando dos garotos lá para pegar o ônibus para se encontrar. Elas relatavam também que era de Itaquera e era 2 ônibus, 2 idas e 2 voltas de Itaquera para o Tatuapé, que é onde tinha o posto. É isso, Era exatamente. isso, eram 2 idas e 2 voltas. Se perdesse, você ia ter que se virar para fazer as crianças tomarem vacinas. Uhum.
Mas o que eu queria fazer em relação era isso, que elas, depois de mais velhas, né, com acesso aos livros feministas, às feministas, é que elas foram entender que o que elas abriram portas, na verdade. Como, né, esses caras e essas mulheres envolvidas no futebol de várzea, né? Eu sei que você não estuda mulheres no futebol, acho que não, acho que até é uma coisa legal, mas nessas organizações, como que é a relação de gênero, Roberta? Tá, no Negritude, especificamente, como eu falei anterior, a participação das mulheres era muito ativa. Inclusive a Cristina presente, faleceu recentemente. Ela era advogada, assistente social, era irmã de um dos jogadores e foi presidente do Negritude por 2 mandatos. Né? Ela que organizou toda a documentação, que aí tem uma história interessante, um spoiler do livro, mas comprem o livro. E o Negritude foi se cadastrar na Federação Paulista para disputar o Desafio ao Galo, que era um campeonato de várzea famoso. Algumas pessoas da década de 80, 90 lembram que assistiam em casa, na Gazeta, eu acho, e depois começou a passar na Rede Vida. Eles foram registrar, e aí na hora que chegou lá, foi em 83, eles não puderam registrar como Negritude, porque disseram que iam ter dissensões, que era racismo, vamos falar assim, que era racismo, quase racismo reverso, chamar Negritude. E eles foram registrados como alvinegros. Então, um período, eles jogaram como alvinegros porque eles não podiam ser negritude, né? Por que eu estava falando isso? A participação das mulheres. Isso. E aí a Cristina, ela organiza toda essa documentação desse registro do clube e tudo mais. E aí, assim, na várzea, uma coisa que acontece muito é que as mulheres se organizam muito fortemente enquanto torcida organizada. Então, assim, eu estou num grupo de WhatsApp, por exemplo, das mulheres da várzea, que tem mais de 200 mulheres. Caramba! Então, assim, elas se organizam na torcida, na organização, como presidentes. E recentemente a gente já tem, acho que pelo menos antes da pandemia, já tinha, que é uma liga de futebol de mulheres na várzea. Então tem vários times que estão se organizando. Legal. E a várzea, assim, o Cauê é um estudante, um pesquisador que está fazendo a pesquisa dele sobre várzea na USP, e que ele está trazendo um pouco as novas configurações da várzea, mais competitiva, mais como esporte de alto rendimento, e aí depois se chama ele para falar sobre isso. E eu estudo mais a várzea num sentido de associativismo e tudo mais. E aí as funções na várzea, elas são muito diluídas. Então, o cara que é massagista, ele pode estar pitando um jogo, e ele pode ser o presidente do time, sabe? Tem as funções. Claro que em competições maiores, que tem prêmios num valor maior de dinheiro, tem uma coisa mais séria, vamos dizer, mais formal. Mas tem essas funções muito diluídas, e a participação das mulheres entra nisso também. Então, você vai ver funções consideradas machistas e que são, assim, tipo, lavar o uniforme, ser uma função da mulher, mas você vai ter mulheres presidentes de clubes, você vai ter mulheres organizando campeonatos. Então, tem essa coisa mais diluída, assim, no futebol de várzea. E aí, no livro, tem um capítulo que eu falo, que eu fiz uma entrevista grande com a Cristina, e eu falo um pouco dessa participação das mulheres na várzea, que eu vejo muito mais possibilidades do que no futebol profissional. Né, a participação das mulheres no futebol profissional é bizarra, né? Tem tudo uma questão de grana também, né? Do futebol das mulheres, que só tá aparecendo. Eu lembro que acho que foi na Copa anterior que as meninas da seleção ainda tinham 2 trabalhos. O uniforme era o mesmo. Não tinha um uniforme para as mulheres. Era o resto do uniforme masculino. Assim. Então, ainda ela ia de manhã ser fisioterapeuta e tarde ia treinar com as colegas.
que isso ficou evidente no rendimento delas em campo com times que só faziam isso, Noruega, Estados Unidos, Suécia, né? Enfim, que E são os tem times. uma coisa, Marcelo, que assim, a gente que estuda futebol, tem umas coisas que a gente acha que está super repetitivo e que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe, assim, o futebol de mulheres foi proibido na década de 40. Saiu um decreto que ele proibindo o futebol, e aí é interessante que nessa época do decreto, teve um jogo no Pacaembu com mais de 20 mil pessoas assistindo um jogo feminino, um jogo de futebol de mulheres. E aí essa proibição só volta, só cai na década de 80. Então a gente fica 40 anos com a proibição das mulheres jogarem bola. E tem uma outra coisa que aí vale também quem quiser pesquisar, que tinha a participação das mulheres negras na época da proibição do futebol era muito grande. Era muito grande. Então, suspeito que tem alguma coisa a ver, mas aí é só suspeita. Mas teve essa proibição que é um divisor de águas, porque você proíbe a prática de futebol. Isso não quer dizer que as mulheres não continuaram jogando, mas oficialmente era proibido até a década de 80, né? Uhum. Então, para retomar isso depois, vai levar um grande tempo, né? Muito tempo. Eu queria saber a tua opinião. Eu posso estar viajando, mas você. Viaja, vamos viajar junto, vamos sextar junto. Não, mas porque se a gente pegar anos 80 para cá, você vai ter ali, né? O rap vai ter um papel muito importante, né? De afirmação política, identitária e racial, né? Uhum. No documentário do Racionais, eles mesmos falam dessa tomada de consciência a partir dos acontecimentos acontecendo, digamos assim, né? Uhum. E aí o negritude, né? Porque o nome, né? Negritude não é à toa, né? Vamos combinar que é um nome que diz muita coisa. E aí, então, beleza. Então você tem aí o futebol da várzea, o time negritude, o rap. Hoje, me parece, dos 10 anos para cá, que o funk também tem esse lugar, né, cultural, né, não só da música, mas da roupa, do grafite, da poesia, da literatura. Você acha, Roberta, que o futebol de várzea, o funk, o rap, eles formam o mesmo ecossistema? O que você Sim, pensa com sobre esse certeza. caso? Não. São práticas e formas de organização popular marginalizadas, né? E que estão ali, o cara que está fazendo rap está ali jogando bola, que está ali no funk também, e que são. Você falou do Florestan, o Florestan fala da anomia da população negra, né? Que aí o Clóvis Moura vai bater e vai falar: não, peraí, do que você está falando? Desde o quilombo, desde que o cara saiu de África, ele está ali tendo formas de resistência, Sim. né? E eu acho que, como a maioria é adepto mais do Florestan do que do Clóvis, Sim. fica essa ideia da incapacidade da organização negra. E aí, quando a gente vê o rap na década de 80 e 90, os times de várzea, desde lá da década de 20 até hoje, o funk, de alguma maneira, são formas de organização e resistência e precisam ser marginalizados. Você precisa dizer que isso é ruim. Você precisa dizer que o futebol de várzea é ruim, você precisa dizer que o rap é ruim, você precisa dizer que o funk é ruim. Mesmo que toque o funk na casa noturna em Moema. Mas você vai dizer que isso é ruim. Mesmo que esteja no painel lá, MC Hariel, no Nova York, na avenida principal dele. Na Times Square. Isso, na Times Square, a cara do moleque lá da periferia. Mas eu vejo que são os. E assim, tem várias experiências periféricas, né? De juventude. Tem essas que aparecem mais do funk, o rap, o próprio futebol, mas tem vários centros culturais. Agora o slam. O slam também é muito parecido com a várzea, né? Que é uma organização dos próprios poetas, das próprias poetisas que estão lá se organizando, fazendo os slams. E, enfim, tem o slam da Guilhermina aqui, tem, enfim,
que estão todos, que é o que você falou, estão todos dentro desse circuito de formas de resistência e que não são formas de resistência formalizadas e que talvez a gente ignore por conta disso, sabe? Sim, sim. Não, na semana passada, antes, a Maria dos Anjos deu um super sticker para nós aqui de R$ 5. Muito obrigado, Maria dos Anjos. Arrasou. Na semana passada, nós conversamos com a Márcia Marci. A Márcia Marci, ela é uma das fundadoras da Travas do Sul, que começa ali como um sarau de travestis e transexuais LGBT não é Capão Redondo, é na... Oh, meu pai, enfim, já eu lembro aqui. Não, é no Grajaú, então elas estão organizadas ali no Grajaú. E ela começa, então, a falar de uma coisa que começa com um sarau e virou cesta básica na pandemia. Né? As LGBTs do Grajaú se organizando com a igreja evangélica do bairro, né? Junto com elas, distribuíram milhares de cesta básica. E hoje elas fazem lá teatro, sarau, tem assistência para trabalho, né? Para colocar no mercado de trabalho. Por que eu estou colocando isso e fazendo essa junção? Porque tem um cara lá que eu estou lendo, o último livro dele, que é o Paul Preciado, que ele vai dizer, né, que usa o termo disforia para falar que eu tenho problema com o meu corpo, né? Certo. E, na verdade, o que ele vai dizer? É o inverso. Quem vive um problema disfórico é a dita normalidade, porque na borda dela acontece tudo isso, né? Inventividades, criatividade, esporte, cultura, arte, né? E é por isso que, geralmente, a reação deles é violenta, porque eles sabem disso, né? Que eles estão cercados e que a disforia são eles. Uhum. Uma leitura que eu quis fazer para você ter um circuito gigantesco, né? Pegando São Paulo. Mas se nós pegarmos Salvador, Rio, vai ter também um puta circuito. Não, tem um circuito grande de festivais, que festivais são um jogo num dia só. No domingo faz um festival, ganha o troféu. E tem campeonatos. A Copa Negritude, que é organizada pelo Negritude, ela dura um semestre inteiro. E tem times de São Paulo e da Grande São Paulo. Né? A Sônia colocou uma. Sônia Regina colocou um comentário bem interessante que aqui em Dayatuba, futebol de várzea era um misto de jogadores maduros e jovens que trabalhavam nos seus empregos durante a semana e se reúnem nos campinhos para jogar nos finais de semana. É isso, que é essa coisa que eu falei da coisa. O cara trabalha e é do time e vai jogar no final de semana. Tem essa coisa de que no futebol de várzea tem campeonatos do cinquentão, do sessentão. Não, em esporte de alto rendimento, você não vai imaginar um atleta com 60 anos, com 50 anos. E na várzea você tem desde a categoria dos adolescentes, das crianças, até o 60 campeonato, que estão lá jogando bola. Né, que são pessoas que, na lógica capitalista, são descartáveis, que no esporte de alto rendimento... 40 anos você já é Kakura. No futebol, 30 já... Já tá assim, sai daqui. Vai ter alguns comentários aqui. A Maria dos Anjos falando que você é brilhante, que a entrevista tá obrigada. A Sônia Regina Garten comenta: sempre íamos assistir e torcer pelos amigos, irmãos e cunhados que participavam das disputas e que muitas vezes terminavam com brigas. Os juízes sofriam muito. Aí Sandra Pereira, boa noite. Sou Sandra, idealizadora do projeto Mulheres da Várzea. Parabéns, Roberta, por nos representar. Olha só, arrasou. A Sandra tem discutido isso, tem trazido organizado, tentando dar uma formalização. Agora me surgiu aqui uma pergunta. Pergunte. Por exemplo, os campeonatos das escolas da Zona Leste, é várzea? Não. Ele não é considerado várzea? Sabe não. As que se organizam? Não. Campeonato... Porque a várzea tem o time, né? Você tem o time, geralmente é do bairro,
Que as pessoas têm uma Entendi. identidade, têm as Entendi. É camisas, outra coisa, né? é Outra outra coisa. coisa. Mas está dentro dessa organização. Mas, assim, se for caracterizar como time de várzea, tem os campeonatos específicos da várzea, né? Entendi. Mas que podem utilizar os campos, né? O terrão, enfim, né? Que ótimo. Bom, Roberta, já assim, ó, quase 9h10 já. Eu queria Passou agradecer. super rápido, né? É muito E rápido. um monte de tema, né? Porque a gente tinha o tema das mulheres É, torcedoras lá do Atlético do Curitiba, Daniel Alves, racismo, que os homens estão caladinhos, né? No caso, Daniel pois Alves. então, isso aqui, então, vamos para os enfins. Como você tem analisado esse momento do Daniel Alves, que é horrível, e o silêncio. Não, do primeiro ponto, como você tem observado os ataques violentíssimos contra o Vini, fizeram um Uhum. boneco lá com ele enforcado, foi uma coisa horrorosa. E como você analisa o silêncio dos homens jogadores frente ao Daniel Alves aí preso por estuprar uma mulher, né? Como você analisa esses dois pontos? O Vinícius Júnior, eu até pesquisei, vai ter uma reunião dia 30 lá na comissão, eu até anotei, Comissão Estadual contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha, junto com a prefeitura para discutir, porque já teve 4 processos, já foram abertos 4 processos desde o ano passado em relação aos casos de racismo contra o Vinícius Júnior e nada foi feito. Como teve uma repercussão muito grande esse último, né? E aí vai ter essa reunião no dia 30 para discutir essa situação do Vinícius Júnior. Então, acho que vai acontecer alguma coisa, mas eu fico pensando para o Vinícius Júnior, porque a gente nunca pergunta para quem sofreu racismo como é que aquela pessoa está se sentindo, né? Aí as crianças sofrem racismo, tá? Como é que essa criança está se sentindo? Né? Você imagina você jogar, você acordar de manhã e ver você pendurado, enforcado, e você ter que jogar, né? E ele ainda conseguir fazer aquele gol maravilhoso. Eu não consigo imaginar, assim, sabe? Como é que tá a saúde mental dele, como é que ele tá nesse momento, porque a gente usa para falar da luta e para fazer a denúncia, mas como é que esse jogador está em campo? E que é isso que os times precisam pensar também. Os times que pensam em alto rendimento precisam começar a discutir racismo. Você não é chamado de macaco e volta a jogar do mesmo jeito. Tem o cara que vai fazer o gol e vai falar, fiz o gol, chupa. Mas tem o cara que vai sucumbir, né? Enfim. Então, do Vinícius Júnior, a novidade, pensando aqui nas notícias, pensando na lógica aqui desse programa, dia 30, segunda-feira, vai ter uma reunião. Do Daniel Alves, tá acontecendo, o silêncio tem a ver com o pacto dos homens, né? Desse pacto cis-hétero, branco, mas enfim, tem esse pacto dos homens. E assim, na Espanha, muito rapidamente, desde 2018, eles criaram um protocolo nas baladas, que é um protocolo contra o abuso sexual. Então, os funcionários são treinados. E tem todo um protocolo, como protocolos de saúde, sabe? Tem todo Sim. um protocolo. Se acontecer um caso de violência, como é que isso é resolvido? No caso específico do Daniel Alves, essa moça, assim que ela sofreu a violência, ela chamou o segurança, foi seguido esse protocolo à risca, o segurança tinha uma câmera, então foi filmado o momento que ela chega. Nesse protocolo, você tem que ser levada para uma sala sigilosa. Você pode querer ou não fazer isso, mas você vai para uma sala sigilosa para ter aquele primeiro atendimento. Ela foi encaminhada para o hospital, fez o corpo de delito e no dia seguinte fez o boletim de ocorrência. Então, todo esse protocolo foi seguido. O que tem esse silêncio dos homens? É porque tem prova, a moça não quer indenização e a moça não quer aparecer. O que acontece? Como é que eles vão justificar que a culpa foi dela? Como é que eles vão justificar que ela estava com a roupa curta? Como é que eles vão justificar? Mas ela estava lá na balada, então ela queria. Porque essa moça
e esse protocolo que foi criado na Espanha, ela juntou todas as provas, que é um absurdo a gente ter, né, que sempre isso. E é um absurdo ela não querer indenização também, porque se ela pedir indenização, vão falar que ela é interesseira e que ela não sofreu abuso. Mas eu acho que o silêncio dos homens também tem a ver com isso. O que eles vão alegar? Como é que eles vão culpabilizar essa mulher? Não tem, porque as provas estão aí. Ele foi preso porque a juíza entendeu que ele tinha recursos financeiros para alugar um jatinho e vir para o Brasil ou ir para onde ele quiser, então não adiantava reter o passaporte. Sim. E aí, essa cultura mesmo do estupro e dessa passada de pano que os homens. Porque se você perguntar para qualquer mulher, ou ela sofreu abuso, ou ela conhece alguma mulher que sofreu abuso. E você pergunta para os homens, nenhum homem conhece ninguém, nenhum outro, nenhum amigo, nada, nem ele próprio, né? Então, esse silêncio representa mesmo essa cultura do estupro, de que a culpa é da mulher. E teve muito mais alarde quando Daniel Alves foi convocado do que. Não, exato. Não, esse lance do pacto da heterossexualidade masculina. Não, e o corporativismo, que eu lembro, quando eles foram questionados, porque ninguém foi ao velório do Pelé, eles foram logo se defender e uns aos outros, né? Isso que é, assim, além de forem lá, eles foram se defender uns aos outros, né? É tanto assunto, né? Porque a gente pode fazer um programa também só do Pelé, né? Enfim, é muito assunto. A figura do Pelé no futebol, né? No imaginário. E eles não irem, né? É um absurdo não ter ido no velório. Eu vi o Emicida fez um comentário que eu achei muito legal, o que foi a figura do Pelé na infância e adolescência dele, né? Então a gente tinha os tios e as tias e todo mundo falava do Pelé. Todo mundo ia ver o Pelé. Era uma coisa, não, eu vou ver o Pelé. Que foi nascendo com essa imagem do homem negro lá no topo, querido por um país, né? E como que isso teve um papel político importante na identidade negra dele, da família dele ali. O Pelé é outro tema que dá para discutir bastante e muito rapidamente, porque a gente cobra tanto do Pelé. Por que a gente cobra tanto dos jogadores negros? Né? A gente sabe toda a vida do Pelé, a gente sabe o que ele fez com a filha, o que deixou de fazer, e etc. Só que a gente não vê essa mesma cobrança com jogadores brancos. Né? O Pelé foi o melhor de todos, do mundo. Ele foi o melhor no que ele se propôs a fazer. Só que a gente coloca vários senãos. Né? Não, claro. Você bota a vida pessoal, a vida privada, né? Mas isso aí é típico da técnica dos criminalistas eugenistas. Como que você desqualifica as mulheres, as LGBTs, as pessoas negras? Você vai pegar a vida privada dela. Então é pedófilo, é mulherengo, é masculina. Isso é histórico. E é isso. Aí vai ser cobrado 3, 4 vezes mais. Bom, Roberta. Acabou, gente. Obrigado. Gente, mais uma vez, vamos botar o link do livro da Roberta. Comprem, ajudem a produção independente. Mostra mais uma vez aí. Campo de Terra, Campo da Vida. Roberta Pereira, pela editora Dandara. A Dandara tem publicado autores e autoras periféricas, tem trazido o Clóvis Moura para a pauta do dia. Eu descobri o Clóvis Moura faz acho que 2 anos, pesquisando alguma coisa, eu caí no Dialética Negra Radical do Brasil. Dialética Radical do Negro. Isso. Do Brasil Negro. Aí faz assim a cabeça, né? Não, na verdade, isso no doutorado, aí a gente vai... A gente tem mais uns 2 minutinhos aqui, mas no doutorado, que eu fui estudar ali o colonialismo brasileiro e moçambicano e as diferenças e blá. E esse seu doutorado, né, Marcelo? Ai, meu Deus, que delícia. Vai virar livro quando, gente? Por favor. Ninguém quer publicar o livro. Mas um problema que eu e a Carla fomos identificando é a precariedade
das obras oficiais, entre aspas, sobre o Brasil. Uhum. Você não tem Clóvis Moura na universidade e nem na escola. Não tem. Sabe o que eu falo? Que o Clóvis Moura é preto demais para a esquerda e é de esquerda demais para os pretos. Mas eu lembro que quando eu tomei conhecimento e li, é outra história de Brasis. É outros Brasis, é outra perspectiva, que é o que falta para nós no colégio, problema de memória, que é um pouco também do medo das mães de maio, né, de que as histórias se apaguem. É o medo das mães lá de Santa Maria, que as histórias sejam esquecidas. É o mesmo apagamento histórico do futebol de várzea, né? Que o colonialismo racial ele vai fazendo, ele vai criando outros, né? Para que você tenha como memória. Com a história LGBT é a mesma coisa. E é isso que eu até estava conversando hoje com a Carla e com o Fábio, porque eu fiquei indignado ali. O documentário é muito bom, sobre a memória e a importância do registro. Né? Esses registros, gente, eles são importantes. Né? E vão cumprir um papel que a gente já, talvez nem tenha ideia agora, né? A dimensão agora, mas daqui 10, 20 anos. Mas é isso, Roberta, muito obrigado, amei, foi ótimo. Eu adorei também. Um beijo, muito obrigado pelo seu convite, arrasa, seu trabalho é incrível. Obrigada. Quer deixar sua mensagem final? Deixa sua mensagem final. Sigam as redes sociais da Dandara. A única rede que eu tenho é Instagram, Roberta Robes. E, nossa, quero agradecer muito. Foi uma noite muito deliciosa. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, de verdade. Tá bom. Aí sigam o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Como que chama? Observatório? Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Todo ano a gente lança o relatório anual dos casos de racismo no futebol no Brasil e com jogadores brasileiros no exterior. Está disponível em PDF no site. Arrasou. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana, Roberta. Um beijo. Tchau, tchau.